Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Tempo e Dinheiro começando, 28 de agosto, quarta-feira. Muito boa tarde para você que mais uma vez nos acompanha em mais uma edição. Olha que a quarta-feira amanheceu muito gelada em São Paulo, capital, beirando aí os 10 graus, mas a temperatura vai subir não só na capital, como também no interior. E esse é o destaque da Folha de São Paulo de hoje. Quarta ainda começa gelada, mas o sol eleva a temperatura até 21 graus. A sensação de frio ainda pode continuar um pouco, mesmo com a temperatura subindo, porque a radiação solar nessa época do ano, como a gente sabe, é bem mais fraca, então mais difícil da gente ter aquela sensação de calor de 21 graus, como em outra época do ano, como em outro mês. Mas fato é que amanhã também vai subir mais ainda, até 25 graus, e o fim de semana podendo registrar temperaturas de até 30 ou mais. João Batista, muito friozinho aí cedo também, boa tarde para você. Boa tarde, Karina Botião. Muito boa tarde a todos os amigos do Tempo Inteiro. Você descreveu maravilhosamente bem, porque eu estava reclamando do sol. O que está acontecendo? Aí a Karina explicou, não, ela é um pouquinho mais fraco, e depois vai. Realmente, nós estamos sentindo que a temperatura está subindo. Hoje nós devemos chegar a 27 graus aqui no Mato Dentro, no interior de São Paulo. Semana que vem, quarta-feira da semana que vem, acredite, estaremos com 36 graus reclamando do calor, tal qual faz o Renato Calzeta, lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Ele falou que ontem eles tiveram uma geada grande em Santo Ângelo. De noite choveu, hoje sol e calor. Que tempo louco, Karina, disse o Renato Calzeta. Bom, isso é em termos de tempo. Agora, tem uma outra informação importante de tempo. Daqui a pouco a Karina vai mostrar dois modelos, duas ilustrações do agrotempo que cobre a meteorologia do Rio Grande do sul do país de forma geral. O primeiro quadro mostra que o Paraná vai vivenciar um tempo mais seco ainda até meados de setembro, até o dia 15 de setembro, seco. Aí depois chega a chuva. Aí começam a aparecer, essa é a grande notícia, começam a aparecer os primeiros sinais de chuva dos radares, e em outubro ela se espalha para o Paraná, para Santa Catarina, Sul e tal, mas também para São Paulo, Minas Gerais, mas não vai para o Mato Grosso do Sul, infelizmente. Preste atenção, daqui a pouco a gente mostra isso, são os nossos destaques do tempo. No Dinheiro, ontem nós fizemos uma live fantástica com o Vlamir e o Berinello, e o pessoal que se inscreveu nessa live exclusiva, para a gente posicionar como é que vai ser a safra para esses nossos amigos produtores rurais. Eu posso dizer, resumindo o que aconteceu ontem, que nós estamos num momento muito interessante da agricultura brasileira, para não dizer mundial, mas no caso do Brasil. Depois da ênfase à produção, agora nós estamos na revolução da comercialização, e o Tempo e Dinheiro está à frente, mostrando isso para os nossos usuários. Revolução na comercialização. Produzir bastante, mas com renda bastante também. Temos que garantir a lucratividade. Esse é o nosso recado, essa foi esse momento de ontem, nossa live exclusiva. Bom, agora é um momento, né, alegre, lúdico, né, incrível, que é essa manchete do Estadão aí, que o Boulos, candidato do PT em São Paulo, do PSOL, né, da esquerda lá em São Paulo, apagou um vídeo de comício em que o hino nacional é cantado por ele em linguagem neutra, e o Lula fica olhando assim, cara, é um absurdo. Ele apagou, mas na internet não se apaga nada, e nós temos o hino onde ele fala, né, ele canta o hino nacional na linguagem neutra. É uma coisa incrível, vejam aí. Terra dourada,
Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, desfiles deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que filho teu não foge à luta. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, desfiles deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Além da cantora desafinar, que absurdo, gente, que ponto, desculpa, hein? Eu até fiz uma frase aqui, todos vocês devem achar isso muito ridículo, não é não? Não é possível. Aí ele tentou apagar e ficou pior. Bom, serve de exemplo, né, para marcar essa época que estamos vivendo. Todos, filhos, inferno. Bom, vamos lá. Dólar, como é que está o dólar? Isso que importa para os produtores, está em alta hoje 0,54% a 5,53. Vamos à soja, que está chovendo lá no centro-oeste norte-americano. Nós vamos mostrar as imagens que o Daniel Olive nos mandou lá de Missouri. É muita chuva no centro-oeste norte-americano e o gráfico mostra isso. A soja agora perde 6,5, desce para 9,78 no novembro. Esse é tempo real, hein? E café, deixa eu ver, café, 0,82 de recuo, 254,43 centes. Tá bom, né? Acima de 250 centes, 2,5 dólares por libra peso. Então esse é o preço do café que o Sérgio Braga vai trazer para a gente. Karina Botião, como é que é mesmo? Todos dos filisteus? Mas, ô Karina, bom. Ô João Batista. Seriedade, hein? Seriedade. João Batista, nem politicamente foi uma estratégia inteligente, porque a gente está vendo aqui nas notícias que as buscas na internet foram muito maiores pelo hino nacional do que pelo candidato. Então, realmente não funcionou. Eu vou de bandeira do Brasil tradicional, pode ser, João Batista? Muito bem, Karina. Abrindo aqui o nosso programa, como todos os dias, com a bandeira que nos representa, que representa os produtores rurais desse nosso Brasil, com o hino que nós conhecemos e que trazemos no coração, nosso hino oficial e original, mas com a mensagem que a gente sempre leva a cada dia, de que o nosso Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Tempo e Dinheiro, quarta-feira, 28 de agosto, mês quase acabando. Vamos aos destaques dos nossos analistas, começando por ele, Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, Mercadão, Chicago perdeu o fôlego hoje, chuva no meio oeste americano, dólar em alta no Brasil, com isso o Chicago começou o dia com queda, agora amenizando um pouco a queda, e aqui no Brasil um negócio outro saindo, cotações muito parecidas como ontem, provavelmente pagando uns 50 centavos, R$1 a mais, já vamos comentar isso aí. No Tempo e Dinheiro, esperamos vocês e chuva chegando forte nos Estados Unidos e safra se garantindo por lá, né, João Batista? O destaque vai ser a secura que está no Brasil, os próximos 10, 15 dias pouca chuva, e agora o outro lado da moeda. Primeiro veio o frio, agora vem o calor. Detalhes na previsão. Muito boa tarde a todos. Nesta edição do Tempo e Dinheiro, vamos acompanhar as informações sobre o mercado do boi gordo, que já bate os R$250 lá na B3, e é direto para lá que nós vamos, nesse momento, acompanhar as cotações. O agosto já não considere mais, sendo que há rolagens de posições para o setembro, mas como aparece o agosto na tela, 238,85, recua 0,06%. O setembro a 246,35, alta de 0,55%. Outubro, R$250, 25 centavos, na B3 alta de 0,97%. Boi gordo, indicador CPE ontem subiu praticamente estável, 0,02% de alta a R$ 237,85. Sobre o mercado do boi gordo, daqui a pouquinho a gente traz informações e a participação do Iberville Neto. Bom, no mercado de Chicago e Nova York, vamos à tela acompanhar as cotações nesse momento para soja, $9,78 mais 70
9,75, recua 0,61%, oscilando entre 9,78 e 9,79. O milho, alta de 0,16% a 3,92,62. 3 dólares 92,62 por bushel. O trigo negociado com alta de 1,51 a 5 dólares 42 mais 88. O café, contrato C em Nova York, tem um ajuste hoje ligeiro de 0,25%, depois de ter batido as máximas em Londres ontem, a 254,53. Nova York recua 0,28%. E o café robusta em Londres, que vinha apresentando queda, o ajuste vinha sendo realizado, agora sobe 0,76%, bate mais uma vez os 4.891 dólares por tonelada, batendo as máximas nessa semana para o café robusta em Londres. Açúcar a 19,30, 1,53 de queda. Algodão, 68,78, 1,71 de queda. Petróleo, 74 dólares, 91, 74,89, 0,85 de queda. O ouro, a 2.542 dólares, 90 por onça Troy, 0,39 de queda, 2.543 agora. Quanto ao mercado cambial, o dólar, nesse momento, sobe 0,55% a R$ 5,53 mais 93. E o índice Bovespa, lá na B3, recua 0,25% a 136.432 pontos. Nesse momento, aqui na capital paulista, 17 graus, a temperatura está subindo lentamente nesta tarde de quarta-feira. Karina Botião, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio Braga. Por aqui tá 25, mas é essa sensação de friozinho que a gente tem mesmo ainda por enquanto. Vamos aguardar amanhã se as temperaturas vão estar mais agradáveis para a gente aqui do Sudeste, né, Sérgio Braga? Daqui a pouquinho eu te chamo. Eu vou agora aos destaques do portal Notícias Agrícolas. Federal aponta a colheita do milho em 99% no Paraná e indica início do plantio verão 24-25. Ibraf, mercado estável no feijão carioca. Arroz Cepeia. Em meio à liquidez ainda baixa, preços oscilam entre regiões. Café. Indicador do Robusta segue renovando recordes. E algodão. Pluma segue em queda no Brasil. E olha, no noticiário internacional, na Argentina, a popularidade do presidente segue crescendo. Olha, a manchete da revista Oeste, confiança no governo de Javier Milei sobe quase 7% em agosto. A pontuação leva em conta percepções da população sobre interesse geral, avaliação do governo, eficiência na administração de gastos públicos, honestidade dos funcionários e também a capacidade para resolver os problemas do governo. Agora, a possível censura da Casa Branca contra a Meta, olha só essa notícia da Folha de São Paulo. Zuckerberg diz que Casa Branca pressionou Meta sobre conteúdo de Covid-19. O CEO e fundador da Meta, o Mark Zuckerberg, acusou a administração de Joe Biden de pressionar o grupo de mídia social para censurar determinados conteúdos sobre a Covid durante a pandemia e disse que pretendia ser politicamente neutro no atual ciclo eleitoral americano. Agora falando da Venezuela, manchete da CNN, Human Rights Watch destaca preocupação com propostas de Brasil, Colômbia e México. É o que publicou ontem uma carta questionando os posicionamentos desses três países, aí a Organização de Direitos Humanos bastante preocupada. O Globo fala sobre isso também com relação aos fiscais do chavismo com acesso a atas eleitorais que admitiram vitória da oposição e estão denunciando, inclusive, essas pressões um mês aí depois do resultado das eleições tão contestadas. Agora, em meio a essa crise toda, o Maduro pediu uma brigada, né, aí, entre aspas, de 1.000 homens e mulheres do Brasil ao MST, convidando o MST a participar da produção na Venezuela, a produzir lá também. No judiciário no Brasil, Folha de São Paulo, Moraes censura a entrevista da Folha com o ex-assessor
de Bolsonaro. O pedido de entrevista que teve a concordância de defesa do ex-assessor foi feito pelo painel da Folha, né, ao ministro do STF, em 18 de junho. Na sua justificativa para a negativa, no dia 22 de agosto, que foi negado, Moraes disse que a entrevista violaria uma das condições colocadas para a soltura de Martins, que seria não ter comunicação com os demais investigados na chamada trama golpista. Ainda da Folha de São Paulo sobre Alexandre de Moraes, dizendo que ele atuou fora do rito contra bolsonaristas. E aí a matéria falando para que seja entendido os 5 pontos. O gabinete do ministro no STF ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE para embasar as decisões. E ainda da Folha, Moraes soma apurações em que é o próprio afetado com a abertura de novo inquérito. A investigação sobre o vazamento aberta por ministro do STF trata das mensagens do seu gabinete. João Batista, suas análises e seu editorial do dia. Não pode ser contestado o juiz, Sua Excelência Alexandre de Moraes. Então ele está agindo assim, ele se sente ofendido, é afetado, enfim, manda investigar, manda prender e ele julga e ele próprio condena. Isso daí tem um nome, ditadura. E é disso que se trata o nosso editorial, porque além desse assinte que nós mostramos agora, que é risível, essa linguagem neutra que ofende a nossa cultura e o nosso hino, portanto é ilegal, nós temos uma situação muito delicada que a grande maioria da população não está se atentando, que é a censura. Por isso que o nosso editorial está dizendo exatamente isso. O Gleidson, por favor, o nosso editorial que está dizendo ditadura democrática. Vamos lá ao nosso editorial assim que você puder. Daqui a pouquinho a gente mostra, nós estamos subindo o editorial agora no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, mas nós estamos dizendo que hoje, no Brasil de hoje, há uma relação promíscua entre os poderes executivos e judiciário que promovem um movimento de censura escancarado. Está aí o título, a capa do nosso editorial. Leiam no nosso site. Estamos nos posicionando contra essa situação que querem calar as vozes de oposição que fazem o contraditório aqui no nosso país. A democracia depende do contraditório para você avançar, para você crescer. E aqui, todo contraditório é considerado como ato antidemocrático. Dizemos no nosso editorial que a imprensa precisa ser livre e figuras públicas que não querem ser criticadas, que não saiam de casa, que não entrem na vida pública, pois tem essas pessoas livre-arbítrio para decidir. Não quero ser julgado, não quero... Bom, tudo bem, escolha, mas não adote e não abrace a vida pública. Aqui nesse espaço, uma trincheira, sempre defendemos a liberdade de imprensa, pois a democracia, essa velha senhora que defende a liberdade, né, está moribunda no Brasil, só que ela ainda pulsa, está viva e ainda nos dá tempo de restabelecer-lhe a saúde. Viva a liberdade, viva a democracia, viva o Brasil, Karina. Obrigada, João Batista. Daqui a pouquinho a gente se fala. Eu vou seguir daqui com as informações do clima, vinheta do tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Olha, como a gente disse já na abertura do programa, as temperaturas tendem a subir já a partir de hoje. Portanto, onda de frio já tem data para ir embora e o calor para voltar, não só no Sudeste, como também no Sul. Olha aí, no Paraná é a manchete do RN 24 horas. Calor à vista também em Santa Catarina nos próximos dias. Olha, temperaturas em Santa Catarina podem chegar a 32 graus aí no fim de semana. E no Rio Grande do Sul, a gente pode ter um pouco de tempo instável por conta de uma área de baixa pressão que vai mudar o tempo no estado. Região Sul, Campanha, região Central, Vales, Metropolitana, Missões e Litoral Norte. Entre a tarde e noite de quinta-feira pode já ter bastante instabilidade. Na sexta-feira, a área de baixa pressão e o fluxo de umidade vão poder provocar chuvas, inclusive de moderadas a fortes. No dia a dia, nos próximos 7 dias, lá na previsão do Cosmimet, daqui a pouquinho a gente vai mostrar onde é que essas chuvas vão atingir mais precisamente no estado. O Agrotempo está dizendo que o período é seco para o Paraná.
A gente tem um mapa, inclusive, de 26 de agosto a 25 de setembro. E olha essa mancha vermelha que o Coutinho sempre explica para a gente, né? É quando o período apresenta chuvas muito abaixo da média. A mancha marrom já indica que está chovendo menos que o normal. O vermelho é muito abaixo. Vocês podem perceber que é praticamente em todo o estado do Paraná, pegando um pouco de Santa Catarina, praticamente aí durante um mês, até 25 de setembro. Depois as chuvas começam já a entrar a partir de outubro. A gente tem um mapa de 11 de setembro a 10 de outubro e mostra já aí, olha, a mancha esverdeada é quando a gente tem chuvas acima da média para o período. Portanto, outubro trazendo mais esperança aí para a gente, olha, no estado de São Paulo, Minas, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, bastante chuva, né, acima da média nesse período aí, mas vai demorar ainda, hein? Só a partir do dia 11 de setembro e até 10 de outubro. Nós temos também um mapa de precipitações da Forecast, para a gente ter uma ideia, só que num período anterior, né? Para a gente ver como que vai demorar ainda para chover. Por isso que a gente está falando, olha, 25 de agosto a 5 de setembro, tá branco, não tem chuva no Brasil, com exceção ali, olha, do litoral da Bahia e um pouquinho ali do norte, né? Mas essencialmente um Brasil seco até 5 de setembro e nós temos também mais um período, né, Gleidson? De 5 a 13 de setembro. Ainda bastante seco, mas a chuva sobe ali, atingindo um pouco o sul do país, um pouco mais forte ali entre o Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina, ainda um pouquinho na Bahia e oeste do Amazonas, mas ainda com poucas chuvas. Elas já aparecem porque, como a gente viu, olha, a partir de 11 de setembro até outubro, aí sim a gente começa a ter um pouquinho de precipitação. Vamos ver o que o Notícias Agrícolas destaca hoje em sua manchete do clima. Modelos meteorológicos mostram tempo seco do Paraná até o Mato Piba, pelo menos até a primeira quinzena de setembro. As temperaturas ficam acima do normal entre o fim de agosto e início de setembro na maior parte do país e também na maior parte bastante seco, como a gente está vendo. Vamos ver o que o satélite da NOAA em tempo real mostra para a gente. Ainda tem esse bloqueio atmosférico, olha só, dia bastante ensolarado em toda essa faixa escura que vocês estão percebendo. Apesar de a gente não ter essa mancha escura no estado de São Paulo, o dia está bastante limpo, hoje por aqui também. E alguma nebulosidade, né, passando ali pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Um pouco de chuva localizada entre o Pará e Amazonas, mas é só, bem seco o dia de hoje. Vamos ver para os próximos 7 dias, de acordo com a previsão do Cosmimet. Começando a previsão, então, por essa quinta-feira, dia 29 de agosto, chuva só mesmo ali, localizada no litoral da Bahia, bastante umidade ali pelo norte do Pará, entre o Pará e o Amapá, um pouco ainda no Amazonas, mas é um Brasil essencialmente seco. Olha, na sexta-feira, dia 30, praticamente nada de chuva, alguma chuva localizada ali no Amazonas. Dia 31, que é sábado, mesmo cenário, tem uma umidade chegando pelo sul do Rio Grande do Sul, pelo Uruguai, traz alguma chuva ali no dia 1º de setembro, domingo, mas muito pouco no Rio Grande do Sul. Aumenta um pouco de volume ali ao oeste de Santa Catarina, sul do Paraná, só um pouco ali no dia 2, segunda-feira, essa chuva, mas ela vai diminuindo, vai indo para o mar no dia 3, terça-feira. E olha só dia 3, hein? Brasil muito seco, já nesse início de setembro, nada de chuva na terça e na quarta-feira. Vamos ouvir o nosso analista da Climaterra, o Ronaldo Coutinho, o que ele tem a dizer. Estamos aqui, ó. Secura continua. De hoje até o dia 1º, praticamente quase o país inteiro com tempo seco, principalmente o centro-oeste e o sudeste. O sul é uma miséria de chuva, mas aqui, ó, no sul do Rio Grande do Sul, essa área verde aqui é projeto de chuva. Hoje está passando uma areazinha de chuva aqui no sul. Quer ver? Pega aqui, deixa eu pegar aqui o radar. Ó, alguns pontinhos de chuva pegando dessa região aqui, uma instabilidade que está passando aqui no sul e que vai logo se desmanchar. Ela está aqui, ó, tem essa nebulosidade, está passando para cá, vai embora e depois já se desmancha. E pouquinha chuva. Essa chuva que está indicando aqui é principalmente entre sábado para domingo no Rio Grande do Sul
Santa Catarina e Paraná no domingo, mas uma miséria, e nada para essa região. Pouca coisa aqui no norte do Brasil, principalmente ao norte do Equador, e uma chuvinha boa aqui no centro-leste da Bahia, Ceará e litoral. Então, tirando essas 3 áreas aqui, grande parte do país tempo seco até pelo menos domingo. Nos próximos 15 dias também, aparece algum projeto de chuva aqui no oeste do Mato Grosso, Rondônia, isso aqui provavelmente depois do dia 10. Aqui no sul também pouquinha coisa no Paraná, pouca coisa em Santa Catarina, melhora um pouco no Rio Grande do Sul e Uruguai. E uma boa melhora aqui, na semana que vem tem uma boa chuva. E acho que nesse fim de semana, semana que vem, a chuva melhora aqui no leste do Nordeste, principalmente no centro-leste da Bahia, na Ceará, sul e leste de Pernambuco. Grande parte do país tempo seco e um pouco mais aqui nessa parte da Amazônia. As condições para o fogo continuam excelentes. Tudo sinaliza que a segunda quinzena de setembro vai sofrer uma mudança de padrão. Há uma perspectiva da chuva voltar a essa região aqui, entre o sudeste e o centro-oeste, poderemos ter alguma chuva aparecendo no Café, inclusive no Cerrado Mineiro, no sul de Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, partes de Mato Grosso, Goiás. Essa região aqui parece que começa a melhorar a chuva e também nessa região aqui da Amazônia. E até aqui no sul também começa a dar uma melhorada na chuva nesse sentido. Nas anomalias já temos o quê? Grande parte do país, principalmente aqui da Amazônia até o sul, abaixo do normal, dos 15 dias, principalmente agora em final de agosto, começo de setembro. E aqui o lado positivo, centro-leste da Bahia, Ceará e Pernambuco. E bem seco aqui, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina e o Amazonas. Deve mudar esse padrão quando a gente tiver ali na previsão de quarta ou quinta da semana que vem, que começar a entrar na segunda quinzena de setembro, deve mudar esse padrão. Depois do frio, o calor. Vamos ter uma onda de calor pegando toda essa região aqui, Toda essa área aqui, de Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Triângulo Mineiro, Centro-Norte de São Paulo, Norte Paraná, Paraguai. As máximas poderão ficar entre fim de semana ou mais para a semana que vem, principalmente ali quarta, quinta, sexta, dados de hoje, de 38 a 43 graus. Pode ter alguns pontuais de 44 no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, isso aí é essa parte aqui de Goiás. Paraná e São Paulo também, pontuais de 40, então vai fazer muito calor na segunda parte da semana que vem. Antes, ainda vem um friozinho aqui no sudoeste, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que pode dar uma geada leve ali na segunda e terça da semana que vem. Mas tudo indica que semana que vem vamos ter bastante calor. Já no fim de semana nessa região aqui. Depois vai descendo até aqui próximo ao sul do Brasil, norte da Argentina e Paraguai. Setembro não vai ter meio termo não. Momentos de frio, momentos de calor. A segunda quinzena de setembro, de vez em quando, está indicando um frio forte. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista, com você? Sim, eu quero registrar aqui o relato dos nossos amigos que estão no chat do YouTube, que eles estão exatamente relatando o que o Coutinho mostrou para nós agora. Vai e volta esse clima até 15 de setembro. Agora, que coisa importante que o Coutinho mostrou, né? As chuvas começam a aparecer depois da segunda quinzena de setembro. Portanto, pessoal, não se arrisque jogar semente na poeira, no pó. Para quê, né? Espere ter certeza que as chuvas chegarão e aí você tem uma safra garantida. Hoje a Fabiana Silveira, lá de Piratini, Rio Grande do Sul, lá no sul do Rio Grande do Sul, está dizendo que lá está 16 graus agora, amanheceu com cerração, depois de um lindo dia de sol, puxando as pastagens. Por isso, vamos em frente, diz a Fabiana. O Josemar Smolski, de Tupanci, Paraná, dizendo que depois do frio de final de semana chegou um calorzinho, só está faltando a chuva. Pois é, o Miguel Zonzin Neto, lá de Ribeirão Preto, está falando de Ribeirão Preto, São Paulo, hoje tem sol, mas está fresquinho, conforme falou a Karina Botion agora há pouco. Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, bastante fumaça, informa o Paulo. O Antônio Alessandro Camargo, depois do frio, no Espírito Santo, não tivemos nada de chuva. Conilon sofrendo no Espírito Santo, diz o Antônio Alessandro Camargo. E
O José Ancileiro, meio oeste catarinense, após duas manhãs geladas, tempo nublado hoje. E por fim, o seu Luiz, a dona Cida Cabreira, lá de Marialva, Paraná, sol, mas uma temperatura agradável. Ainda bem, né? Vamos continuar assim, esperamos. Karina Botião, em frente. Fala. A gente vai agora para um intervalo, porque na volta tem Vlamir Brandalize e muito mais. Não saia daí, a gente volta já. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. De volta com Tempo e Dinheiro, vou com o João Batista para a gente atualizar as cotações da soja. João. Já o Vlamir, esperando, porque ele está sabendo que está chovendo bem no Centro-Oeste, conforme as previsões anunciavam, está se concretizando, temos imagens de chuvaradas ali no meio-oeste norte-americano, nós vamos mostrar para vocês, mas antes os preços estão refletindo as chuvas. Vamos lá a Chicago nesse instante, né? Não bastasse a safra vir bem, ainda tem mais chuvas e com isso as cotações não resistem, o novembro perde 7,12 centes de dólar por libra-peso não, por bushel, sendo que o novembro agora está $9,77 o bushel. Em tempo real, a posição novembro. Os 4 vencimentos em Chicago, com delay de 10 minutos, vindo lá da Bolsa de Chicago, setembro perde 8 a 9,59, novembro 9,78,5, janeiro 9,95 e o março 10,10. O novembro perdeu os 10. E aqui na B3, como é que nós estamos? No vermelho também, que são vasos comunicantes, né, conforme a gente diz, contratos no Brasil são semelhantes aos contratos lá de Chicago, né? Espelho. Setembro, $21,15 a saca de 60 quilos, base Porto de Paranaguá, perde 0,80% lá na B3. O novembro, $21,57, recua 0,87%. Portanto, um dia de calmaria para baixo, certo? Vamos conferir com ele, Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, boa tarde, Vlamir Brandalize. Estava ouvindo aqui no fundo, aí passando a locomotiva, levando soja, Vlamir? Exatamente, ou não, milho, né? João Batista, está passando um trem aí, isso aí. É o agro produzindo, levando... São milhões, que a gente comentou ontem, né, na live. É verdade. Né? Nós estamos com as negociações aí com grandes volumes da exportação, recorde histórico, né? E as ferrovias estão aí, né? Aqui no Paraná também agora vai privatizar
a ferrovia local aí, vai começando a dar condições para o setor crescer, né, João? Tá. Bom, depois a gente explica o que a nossa live, vamos dar alguns trechos, vamos comentar alguns trechos da nossa live, que foi maravilhosa. Eu estou definindo, viu, Vlamir, que nós estamos, no momento, fazendo a segunda revolução da agricultura, que é a revolução da comercialização. Viemos até o momento com produção, aumentando a produção. Agora sim, temos que focar nos ganhos, né? Senão não adianta produzir. Concorda, meu irmão? Exatamente, João. Agora, o produtor, em anos difíceis, é que é importante trabalhar bem nessa parte do gerenciamento, da comercialização, na hora de fazer os negócios, para ele manter a atividade financeira com saldo positivo, né, João? Porque, às vezes, se descuidar na comercialização, mesmo tendo altas produtividades, acaba ficando no vermelho, né, João? Então, é isso que a gente não quer que o produtor tenha aí nesse ano, que é um ano que vai ser um ano apertado, né? Tá, nós estamos falando de chuvas no meio oeste norte-americano, vamos mostrar já, mas isso traz consequência para os preços. Como é que estamos, na sua análise, o mercado desta quarta-feira, Vlamir? Olha, João, hoje tem dois fatores pesando negativamente lá em Chicago, né? Um é chuva, né? Entrou uma massa de chuvas fortíssima, boa aí para eles, né? Ruim para nós. Desde ontem ela está tomando corpo em todo o meio oeste americano. Boa chuva, é a chuva de finalizar a safra na maioria das regiões ali. Então está pesando, né, João? E aqui no Brasil o dólar em alta também está pesando lá, ou seja, os dois fatores que têm importância nas negociações de Chicago estão negativos para a Bolsa. E hoje nós tivemos grandes negócios nos Estados Unidos e poderia estar caindo mais. A China entrou comprando forte lá, João. Levou 264 mil toneladas de soja americana agora de manhã. E mesmo assim ele não conseguiu reverter, né? O mercado de manhã estava otimista, né? Estava com alta até parte do início do pregão ali, mas essa pressão de compra não foi suficiente porque as notícias de chuvas e de dólar em alta no Brasil acabaram abafando aí a questão da demanda americana, né? Vamos mostrar o radar, depois a gente mostra as chuvas que o Daniel Olive nos mandou lá direto de Illinois. Veja aí a pancada, olha a quantidade de chuvas que está no meio oeste norte-americano. Resolveu, né, Vlamir? Faltava uma chuvinha para ela aí. Para fechar a safra e da maioria dos estados importantes ali, né? Os pegadeiros pegou lá as Dakotas, em cima de Iowa, Minnesota, Wisconsin, você pega Illinois, Indiana, tá pegando e varrendo, e vai chegando em Ohio ali, que também estava com com a necessidade de mais chuva aí para garantir a safra. Também chegando a umidade lá no estado, a previsão é chegar hoje à tarde e amanhã, chuva por ali. Automaticamente vai garantir a safra, né? Vai terminar de encher o grão, vai fechar a espiga do milho, encher o grão da soja. Não tem muito o que acontecer. Agora, essa chuva praticamente ela garante a maioria dos produtores americanos safra cheia. A gente olha o radar e fala assim, será que choveu muito? Choveu, viu? O Daniel Olive, lá do Notícias Agrícolas, está com a equipe do Ginaldo de Souza da Laboro, lá no meio oeste norte-americano, lá na divisa de Illinois com Missouri, lá na cidade de Quincy. A hora que eles estavam passando, bateu um pancadão e o Daniel mandou para a gente essas imagens. Veja aí. Ó, chuvão forte, hein? Pois é, Vlamir, essas imagens valem mais do que 1000 palavras, né? Tá aí, né? Né, João? Você não precisa nem olhar quantos milímetros é essa chuva que precisava, né? Para a safra americana. Então, agora, se parar de chover, tá garantido. É enchimento de grão. Depois é colheita. Dentro de 4, 5 semanas é colheita aí nessas áreas. Tá, deixa eu aproveitar, então, chamar um boletim que o Ginaldo nos fez, Ginaldo de Souza da Laboro, também aí do Paraná, seu amigo, analista, um dos mais antigos analistas de soja do país, e ele está lá com a equipe do Daniel fazendo um crop tour e mostrando o que está acontecendo. Está acontecendo isso que você está falando. Veja aí o que o Ginaldo nos mandou. Eu quero fazer um resumo para vocês, um resumo bem tranquilo, para que os seus ouvintes possam ter segurança nas informações que estamos dando. Primeiro,
andamos já 2.050 quilômetros. Muito bem. Saímos de Chicago, entramos em Indiana, dormimos em Fort Wayne. De Fort Wayne nós fomos em direção ao Ohio, passamos pela grande parte de Ohio, pegamos o sul de Illinois, de Indiana, entramos em Illinois, e Illinois nós viemos para o Missouri, ontem tivemos lá em St. Louis, e hoje estamos aqui no norte do Missouri, indo para Iowa, onde vamos pernoitar, porque amanhã temos o dia do Farm Progress Show. Muito bem, o que é que nós vimos? Lavouras excelentes, lavouras muito boas, que poderiam ser melhor ainda se tivesse tido chuvas durante o mês de agosto. Infelizmente não aconteceu, ou felizmente, eu não sei. Mas a verdade é que maio, junho e julho tivemos boas chuvas, chuvas excelentes, e agosto as chuvas falharam, mas tinha uma boa reserva hídrica e por isso não houve uma perda, porque senão teria acontecido isso. Muito bem, o que é que isso diminui? Diminui muito pouco, porque nós estamos em pleno enchimento de grão, e com certeza esse enchimento de grão seria perfeito se tivesse tido uma ou duas chuvas boas durante o mês de agosto. Agosto falhou literalmente, houve um corte. Os produtores aqui dizem o seguinte: olha, a chuva falhou, nós teríamos uma rentabilidade, uma produtividade muito acima da média. Porém, vamos ter uma pequena quebrinha em relação àquilo que estávamos planejando. Entretanto, a nossa média ainda é superior à média que nós temos, ou seja, superior inclusive ao ano passado. Muito bem, ou seja, a safra vai ser uma safra muito boa, não tenha dúvida disso, o produtor está consciente. Ontem tivemos com o Brian, um produtor que nos procurou para conversar, para dialogar, e ele diz o seguinte: a média no geral é superior ao ano passado, ou seja, a safra é uma safra grande. Nós temos aqui de 53 buchos por acre para cima. Seria muito superior a isso se tivesse tido chuvas durante o mês de agosto, que infelizmente não aconteceu. João Batista, era isso que nós queríamos passar para você, ao vivo e a cores, para os seus clientes, para os seus amigos, enfim, para os seus assinantes, participantes. Aí a filmagem, as lavouras estão excelentes. Choveu ontem. Ô Flamir, ainda bem que o Ginaldo disse que faltou um pouco de chuva, senão... Como ele disse, felizmente ou infelizmente. Lá nos Estados Unidos que precisaria um pouquinho mais de chuva. O estado de Ohio que eles passaram ali é um deles que sentiu um pouquinho mais. Mas se tivesse essa chuva que ele estava citando, seria recorde histórico de safra americana, né, João? E é bem possível que esse número desse ano, em função do aumento da área, também possa chegar a recorde de produção. Porque hoje as projeções já apontam de 128 a 130 milhões de toneladas. E não mais ali perto dos 125 que o USDA apontou no mês passado, porque a fase de florescimento passou toda, agora está no enchimento do grão e já tem as lavouras entrando em maturação também. Então, e essa chuva que se mostrou, que aconteceu ontem, está acontecendo hoje, vai acontecer amanhã, é a chuva que faltava para fechar o enchimento do grão aí das lavouras. Então, não tem muito para acontecer por lá. Nesse momento está tudo certo. Sim, e ontem na nossa live exclusiva para os interessados aqui do Grupo do Tempo e Dinheiro, você disse claramente, olha, temos ainda para negociar 44 milhões e meio de toneladas, sendo que desses 44, 20 milhões estão em mãos de produtores capitalizados que só vão negociar em janeiro. Então, quando entrar essa soja, os preços tenderão a baixar. Hoje, pelo que você disse ontem, nós temos prêmios bons nesse instante, mas esses prêmios não deverão resistir. É bem provável, né, João? Quando chegar o pico da safra, nós tenderemos a ter pressão aí de oferta, e quando é pressão de oferta, acaba pressionando o prêmio, né?
como a gente abordou ontem, né? O ciclo das cotações do prêmio e o ciclo de Chicago, eles não seguem no mesmo caminho. Quando o Chicago está em queda, com valores baixos, nós temos prêmios em alta. E quando o Chicago começa a reagir, nós temos prêmios em baixa. Isso é um fato histórico. E é por isso que o produtor tem que começar a aprender e trabalhar aí com os mecanismos de comercialização e não ficar esperando só um número na hora fechadinho ali, aquele número que é o sonho dele de uma cotação gigantesca que nem já tivemos no passado, perto de sorte de R$200, aí não precisa acompanhar nada, né? Aí tá tudo certo. Hoje a palavra de ordem é essa: deu margem, assegure, trave, segure com você, segure no papel, né? Deixa a soja livre para subir, você negociar no melhor momento, mas travou no papel dali daquela trava para baixo, você está garantido. Preste atenção nisso, tome informação, entre no nosso clube de assinantes, você tem lá todas as informações dos prêmios e das informações praticamente em tempo real, feita pelo Giovanni Lorenzon, nosso editor do clube. Hoje tivemos bons negócios, professor? Olha, João, mais ou menos umas 200 mil toneladas é os comentários que está girando, porque o mercado hoje está pagando melhor, né? Hoje melhorou em relação a ontem, praticamente R$1 aí nos portos. Ele está pagando aí nas regiões centrais aí também um valor diferenciado, acima da liquidação de Chicago. Aliás, os balcões também melhoraram um pouquinho. A nível geral de balcão também melhorou. Isso acaba estimulando, né, produtor agora final de agosto, né, precisando do caixa já para começar o plantio. Começou a vender um pouquinho mais, também tem venda, sim. E as cotações estão um pouco melhores, né? Ela não está longe do melhor momento do ano, mas melhoraram em relação aos dias anteriores. E o prêmio está dentro do melhor momento do ano também, João. Esse é o cavalinho. O prêmio destacamos muito ontem. Deve ficar esse cavalinho aí, provavelmente, talvez até a semana que vem. Depois tem que tomar atenção que quando começar a pintar as primeiras colheitas americanas, o prêmio pode perder fôlego, né? Tá, e outro destaque que nós demos também é o dólar. Mostra o dólar, porque o dólar não deverá ficar nessas alturas aí, porque tem muita informação que pode pressionar para baixo o dólar, certo, professor? O dólar não tem a garantia que vai se manter nesses níveis para o ano que vem, porque como nós temos aí uma situação dependente hoje de uma eleição americana, de uma eleição brasileira, ele vai se mantendo firme, né? O dólar real hoje teria que estar entre 5,10 e 5,20, né? E ele está acima de 5,50, né? 5,55 praticamente. Então, ele está valorizado. Por isso que a gente comentou ontem também na live, até que o Maurício também concordou, o dólar acima de 5,60, assim, 5,70 que ele já bateu e tem essa possibilidade ainda de girar nessas próximas semanas, é aquele momento de pegar dólar também, garantir o dólar, garantir prêmio, e daí a hora que tiver uma posição mais atrativa de Chicago também, daí você monta o conjunto, vai ver que ainda vai ser uma cotação boa. Essa foi o grande momento da live que nós ensinamos. O Maurício ensinou como pegar o dólar em NDF, como pegar o prêmio, o Vladimir ensinou a pegar o prêmio nas corretoras não, nas revendas. Então, prêmio nas revendas, dólar nos bancos, NDF, tudo isso foi ensinado ontem. Tenho certeza que o pessoal gostou muito e nós vamos em frente. Vamos fechar a soja, professor? Olha, João, a soja está evoluindo em plena fase de fechamento, praticamente, de safra americana. Aqui no Brasil ela está se sustentando bem, então eu estou gostando da semana, mesmo que o Chicago agora hoje está em baixa, mas ele está dando condições melhores que a gente esperava aí para esse momento, que já é um momento de definição da safra dos Estados Unidos. Depois da semana que vem já estaremos em setembro. Setembro é as primeiras colheitas, tanto de soja como de milho, e aí o mercado ele pode ter uma pressão ainda maior, né? Porque nesse momento a forte demanda nos portos está dando fôlego aí para os prêmios, né? Temos uma demanda agressiva, o pessoal precisa completar navio, e automaticamente está dando condições até mais interessantes para o produtor que a gente esperava nessa semana. É o fechamento de agosto, né? Nós estamos no fechamento de agosto, né, João? Em resumo, assim, por que a gente fala que é uma revolução através da comercialização? Saia daquela ideia de vender na boca da safra, como fazia o seu pai, como tradicionalmente você fez. Agora não, negão. E principalmente esse ano, com Chicago cheio de soja lá, né, os Estados Unidos, você tem que olhar no prêmio, né? Vai lá na sua revenda, pega o prêmio à frente e pega o dólar, porque senão
Vamos em frente, Vlamir, vamos falar para o milho. As cotações do milho é oferecimento da nossa ferramenta, a Inovipab, onde você anota os preços, os seus custos, para saber quanto custa a sua saca de soja. Use a Inovipab, essa é a nossa oferta para vocês. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Bom, se a soja estava em baixa lá nos Estados Unidos, o milho também, só que é uma leve baixa. O setembro perde 1,75 a 3,65,5 bushel, o dezembro 3,92, o março 4,11 e o maio 4,21. É a posição do milho americano, que já caiu bastante, está lá embaixo, mas o março e maio está mostrando uma certa resistência acima de $4 o bushel, né? Normalmente o preço seria 6, né? Muito bem, aqui no Brasil, B3, saca de 60 quilos, base Campinas, também no vermelho. Setembro, R$ 60,43, novembro, R$ 62,83 e janeiro, R$ 66,20. E ontem você deu uma ênfase toda especial, no caso do milho, dizendo, não, está assim, porque é oferta, tem um problema americano, mas depois, final de ano, o que vai acontecer? Final de ano é como o B3, né? Ele está pagando mais, né? A posição lá na frente, nós vamos estar apertados. Estamos plantando a safra de verão, a primeira já tem indicativo de uma queda boa, uma queda grande, né, na área plantada. A safrinha está nos últimos momentos da colheita, que nem você apontou aí na matéria aí que foi apontado, o Deral, 99% do Paraná colhido, o restante do Brasil quase todo colhido também, já não tem mais milho para colher, então é provável que agora, começando setembro, os compradores cheguem com mais fome aí para buscar milho, né, então pressão positiva. Hoje dá para ver que os portos também melhorou em média R$1 os portos hoje aí, o comprador quer por causa do dólar, né? E se a gente olhar a B3 em relação a ontem, ela só está vermelha ali no sinal, né? Porque não é variação, ela está igual, né? Está no 60 praticamente aí o spot setembro e 66, que é os níveis de ontem, né? Não teve alteração, mas o mercado ele olha para frente com um olhar positivo. E Chicago a mesma coisa, né, João? Porque o Chicago, ele olha no longo prazo, ele vê que o milho vai ter uma escassez aí, 2025, 2026, há uma grande chance do produtor americano reduzir a nova área de milho, em função de que o milho está com um custo de produção muito maior que o valor de mercado hoje, e o produtor hoje não tem como se proteger, né? Porque o produtor vendeu uns 40% do milho dele, antecipado lá em outubro, novembro passado, e pegou na faixa de 4,70, 4,80, até acima, e isso dá pelo menos 10% acima do custo de produção médio deles. E agora não, agora ele está dentro do custo de produção ou abaixo, então aí o produtor com margem negativa, isso certamente vai dar uma mudança aí para frente, vai virar o ano, o mercado é mais forte e vai ter pouco milho. João. Pois é, você disse ontem duas coisas extremamente importantes, até anotei aqui. Na virada do ano, nós vamos chegar com o milho com estoque zero, no fechamento do ano comercial. Fecha em março, é isso? O ano comercial? O ano depende da interpretação. A própria Conab, ela tem o final de fevereiro, começo de março, né, das análises, e outra dezembro. Então, qualquer um deles nós vamos chegar lá na frente com pouco milho. Essa é a regra, pouco milho, porque a safra desse ano é bem menor. Em qualquer das estimativas privadas da Conab, todo mundo mostrando safra bem menor que o ano passado. E a demanda é recorde interna do setor da ração, a demanda é recorde do setor do etanol de milho, e também seguimos com a exportação, né? A exportação está menor que o ano passado e vai ter menos milho, mas vai continuar embarcando e lá na frente nós vamos sentir falta desse milho que está indo embora. Pois é, você ontem inclusive acentuou, não desistam do milho, e segundo as suas palavras, teremos boas perspectivas de preço para o milho nos próximos 2 anos, é isso, Vlamir? Exatamente, o milho ele mostra um sinal em função de toda a crise que o setor, crise eu digo, a falta de oferta de açúcar no mundo, do problema da cana-de-açúcar no Brasil por causa das queimadas, nós vamos ter oferta menor de açúcar, vai obrigar o setor canavieiro a produzir mais açúcar e menos etanol, nós vamos avançar ainda muito rápido na questão da produção do etanol de milho no Brasil, no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos. Isso vai trazer uma pressão grande de demanda de milho. O milho está sendo usado na Ásia também para produzir etanol. Automaticamente ele tem o milho bateu no fundo do poço. De agora para frente,
a gente só consegue ver ele para cima, João. Pois é, apesar disso, como diz o Vlamir, não desistam do milho. Agora tem outro detalhe, que o que está colaborando com os preços agora é o trigo, puxando, ontem o Vlamir falou muito disso. Vamos antes mostrar os preços do trigo em Chicago, para o Vlamir comentar. Olha as puxadas do trigo, lá em Chicago, o bushel do trigo para setembro 5,14, dezembro 5,42, março 5,63, maio 5,75. Está em alta, mas longe daqueles pressões que nós tivemos no trigo. O que significa o trigo nessa altura do campeonato ajudando a soja, Vlamir? Olha, o trigo ele já chegou no fundo do poço também, ele já ficou muito barato, né, João? E o maior exportador mundial, que é a Rússia, já vendeu quase tudo que podia. E alguns indicativos apontam que venderam mais do que podiam. E isso vai fazer com que eles tenham menos para vender dessa safra que está no campo em colheita agora. Então já dá indicativos que trigo vai seguir apertado em 2025. O trigo é um importante fator de formação do valor do farelo de soja também, né? Porque trigo é usado em ração. E quanto mais trigo se usa em ração, menos farelo se usa. E quanto menos trigo tem, mais farelo tem que usar. Então, ele ajuda a soja nessa hora, né? Então, traz uma pressão positiva para o farelo. Além de que o trigo também ele acaba ajudando o milho, né? Então, quando ele entra em ração, ele entra como forma de proteína e forma de carboidrato. O milho entra basicamente carboidrato e o farelo de soja proteína. O trigo ele entra com parte dos dois. E quando você tira o trigo e usa mais milho, vai precisar mais farelo. Então, é por isso que eu acredito um milho mais forte para frente e o suporte em cima do farelo, que também está barato, né? O farelo está bastante barato aí. Dá para ver que no mercado brasileiro, perto de R$2.000 a tonelada, sendo aí que um ano e pouco atrás nós girava acima de R$3.000 a tonelada e o setor da carne de frango, suíno e ovo não desapareceu e hoje a menos de R$2.000 a tonelada em muitos locais do Brasil, frango, ovo, suíno tem que estar bombando, né? Tem que crescer muito e vai crescer, certamente vai ter recorde histórico de produção desses aí. Bom, para o trigo brasileiro tem que escapar dessas geadas aí que o Coutinho está amedrontado. O problema maior do trigo brasileiro é o clima agora, né? Que esse frio aí que atingiu, e eu estava conversando aí pela manhã com o pessoal no Rio Grande do Sul, o temor deles é que na próxima semana possa entrar mais uma massa fria e trazer geadas, aí pegaria mais lavouras. No momento pegou poucas no caso do Rio Grande do Sul, mas se vier geadas aí nos próximos 10 dias, aí o estrago é grande e o clima vai ser perverso, daí ele causa perdas bem importantes, porque o mercado do trigo ele está trabalhando de 1.350, 1.500 a tonelada, e com o nível de dólar a 5,50, trigo com fôlego de subir lá no mercado internacional, prêmios internacionais do trigo em alta, nós não conseguimos trazer trigo barato aí para importar, né? Nós conseguimos importar trigo até esse último mês aí, com volumes grandes, porque conseguiu-se comprar trigo barato lá na rua, no mundo afora, né? E agora a tendência é o trigo ficar mais caro para internalizar, daí ele dá fôlego para o trigo nacional também, né? Muito bem. O Vlamir Brandalize, quero deixar muito claro aqui registrado os nossos agradecimentos à sua dedicação. Daqui a pouco vem o Maurício Beninello também. Dois caras que, entre aspas, não tinha nada que estar uma noite fria como ontem, 2 horas e meia respondendo a perguntas, mas foi muito legal, porque não só deu um show de informações, como você demonstrou agora, falando pontualmente do que é importante, como também ensinou o caminho das pedras. O que fazer? Pega ali, vai ali, olha a época aqui e tal. Isso é a nossa obrigação. Eu tenho muito que te agradecer, Vlamir Brandalize, grande cara. É isso aí, João. Só para fechar o milho aí que nós estávamos comentando, o milho está tão barato que o pessoal está comprando pesado. Hoje teve 265.700 toneladas compradas aí nos Estados Unidos. Colômbia comprou 100 mil, o México comprou 165.700, ou seja, se o pessoal está entrando comprando forte é porque está barato. Então é um sinal positivo para nós aí que ele já bateu no fundo e agora ele está tentando começar a se locomover talvez um pouquinho melhor, né? Eu só complemento sempre dizendo aquilo, né? Ótimo, vamos lutar para ter a maior produtividade possível, certo? Nós temos que ficar fortinho, tá? Porém, com a máxima lucratividade. Produzir para os outros, negativo, né, negão? Grande Vlamir, até amanhã, vamos em frente, viva o Brasil! É isso aí, João Batista.
É isso aí, até amanhã. Amanhã, quinta-feira, já estamos passando do meio da semana, né? Você não comentou os todes do Boulos? Todes dos filhos teus, dos filhos teus. Né, João? Não tem comentário, quando você quer, não tem graça. Quando você quer mudar hino, mudar bandeira, aí não, né? Aí não temos nem o que comentar, né? Isso aí é ilegal, fim do mundo, né? Está cometendo um crime, né? Contra isso aí é crime, né? O Tem hino, uns caras lá do Supremo aí para mandar prender esse pessoal aí. Vamos lá, Vlamir, até amanhã, vamos em frente. É isso aí, João, até amanhã, um grande abraço a todos. Karina Botião, a gente não se entrega, o Brasil vai ser melhor, todo dia você diz isso? É verdade, João Batista, acreditamos nisso. E seguimos aqui agora conferindo os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos então às cotações do dia dessa quarta-feira, sempre com base no levantamento do CPEA, Exalc e USP. Vamos com o preço do leite, o litro, média Brasil, R$ 2,75 com 24. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos em Vargem Grande do Sul, R$ 111. A cebola amarela híbrida tipo 2 ao beneficiador, saco com 20 quilos em Brasília, R$ 45. O tomate salada longa vida AA ao produtor caixa aberta em São José de Ubá, R$ 30. E a laranja pera in natura, caixa com 40 quilos e 800 em São Paulo, R$ 102,26. Vamos agora às informações do mercado da mandioca com Fábio Isaías Felipe, um apoio do Simp e da ABAN. Mercado de mandioca. Oferecimento Simp e ABAN. Olá, agora a nossa conversa é sobre o mercado dos derivados da mandioca. Bom, começando pelo mercado de fécula, na semana passada tivemos uma melhora na procura pelo derivado. Na verdade, essa melhora já vem ocorrendo há algumas semanas, porém na semana passada refletiu em maior liquidez também, saindo mais negócios, tá? Embora os números mostrem, os números do CPEA mostrem que a produção no agregado anual cresceu 9,2%, o consumo de fécula também tem crescido em igual intensidade. Isso muito atrelado à melhora na atividade econômica, conforme alguns números da Confederação Nacional da Indústria, e números esses que o IBGE também ilustraram em junho, que mostraram uma melhora também, um crescimento na produção industrial. Bom, essa demanda pela fécula, ela veio de vários segmentos compradores, porém notamos ali que os setores industriais estiveram mais ativos, inclusive buscando maiores volumes do derivado. Na semana passada, houve uma queda na produção de fécula, no geral, muito em razão da menor disponibilidade de mandioca, da oferta, muito em função de clima. E, claro, também notamos um menor rendimento na indústria. Sendo assim, tem havido uma certa dificuldade em repor os estoques, que estão 27% mais baixos nesse ano, se comparados ao igual período do ano passado. Assim, não teria como ser diferente. Os preços da fécula subiram. Para se ter uma ideia, a média da semana passada teve um avanço de 2,9% a R$ 79,94 a saca de 25 quilos, que equivale a R$ 397 a tonelada. Em Mato Grosso do Sul, por conta de uma demanda bastante fortalecida, principalmente quando se fala em negociações entre fecularias, a alta semanal foi de 3,4% a R$ 77,18 a saca de 25, que equivale a R$ 3.087 por tonelada. No Paraná, o avanço da média foi de 3,1%, com a saca em R$ 81,72, equivalente a R$ 3.268,68 por tonelada. Mesmo com um mercado um pouco menos ativo, a média do oeste do estado de São Paulo subiu 0,7% na semana a R$ 77,60 por saca de 25 quilos, o
que equivale a R$ 3.113,40 por tonelada. Bom, até mesmo o mercado de farinha, que vinha com bastante lentidão nas últimas semanas, esboçou uma leve reação na semana passada. Houve mais negócios efetivos, claro, ainda abaixo das expectativas dos agentes, mas isso aí contribuiu para preços mais firmes, né? O preço médio da saca de 50 quilos da farinha de mandioca fina ficou em R$ 113,37, com uma valorização de 1% na semana. No caso da farinha grossa, houve uma leve reação de 0,4% na semana, a R$ 90,78 por saca de 40 quilos. Então, seguimos atentos acompanhando as mudanças no mercado. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da ABAM, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. E vamos voltar para São Paulo agora para a gente atualizar as notícias e também os preços do café com o Sérgio Braga. Sérgio. O mercado do café anda com as cotações batendo altas, e ontem o mercado de Londres bateu a máxima registrada até agora. No início das negociações de hoje, esboçou uma reação, teve um ajuste, passou para o lado negativo, mas agora no finalzinho do pregão, 13 horas 30 minutos horário lá em Londres, acabou com negociações no lado positivo e subiu 1,85%, o café Conilon teve alta de $90 por tonelada a $4.944 por tonelada, bem próximo da máxima que foi de $4.952 por tonelada. Portanto, mais um dia de alta para o café robusta na Bolsa de Londres, diante da escassez da oferta e de olho no clima do Vietnã e também problemas na safra do Conilon aqui no Brasil. Quanto ao mercado de arábica na Bolsa de Nova York, o que a gente observa também agora, passou ao lado positivo, impulsionado mais uma vez pelas negociações de Londres. O café contrato para dezembro a 256,70, bate uma nova máxima, portanto, alta de 0,53%. Café, posição, vencimento por vencimento, a gente vai observar agora, aí está o setembro, rolagem de posições, 259,05. O dezembro ainda tem um delay a 256,55, alta de 0,51%. O março, 254,034 de alta. O maio, 251,70, alta de 0,36%. Lembrando que, então, portanto, o mercado bate novas máximas também para o café arábica em Nova York, exemplo de Londres. Na B3, sacas em dólares, nesse momento tem o setembro a $311,30, recua 0,30%, o dezembro a $305,25, com uma queda de 0,55%. Conferindo o dólar, só para poder ter referência, o dólar sobe 0,67% nesse momento, a R$ 5,54,66. Bom, ainda falando sobre produção, nós temos o vídeo aqui do Maílson Antunes Pereira, lá de Araguari, mostrando, colhendo a área que foi atingida pela geada. E amanhã, portanto, deve terminar a colheita. Acompanhem o relato do Maílson. Oi, João Batista, onde eu estou agora aqui, ó. Está acabando de colher aqui. Amanhã acho que nós acaba, se Deus quiser. Faltando só um pouquinho aqui. E nós está colhendo aqui onde foi atingido pela geadinha aqui, ó. Do dia 11, acho que foi dia 11, né? Eu achava que essas ramas não iam morrer, cara, ó. Tá secando bastante das ramas aqui, ó. Olha que dó. Secando tudo. Aí, ó. Parecia que não tinha feito tanto estrago. Muita rama morreu as pontas. Ficou feio esse fundo aqui, viu? A sorte que não foi na área inteira, viu? Ó. Bom, e com essas altas registradas para o café no mercado internacional, nós conversamos ontem no clube de assinantes com o Lúcio Dias, que ele falou que começa a ser colocado na balança do mercado a liquidez
para o café diante dessas altas registradas. Os importadores, segundo ele, dentro desse bate-papo, devem postergar as compras e esperar um pouco o mercado se acomodar. Mas ele mesmo acredita que novas máximas devem ser batidas ao longo dos próximos meses. Ontem ele participou conosco e fez o comentário a respeito do mercado do café nesse trechinho que se acompanha agora. Olha, o que acontece no mercado hoje é o conjunto, tá? Como a gente conversou na última vez, é o conjunto de fatores que acontecem. Hoje, principalmente, a logística continua complexa, continua difícil, muitos embarques atrasados, muito café no navio, muito café nos portos, tá? Continua bastante complexo se enviar café para o exterior e, com isso daí, receber os valores dos cafés já vendidos. Então, a gente começa a ter problemas com o sistema financeiro para poder voltar a fazer novas linhas de crédito e a roda girar. Então, nesse aspecto aí, nós continua com problema, continua atrapalhando o bom desenvolvimento do mercado e aumentar a liquidez. Não sei se você se lembra, Sérgio, na nossa penúltima conversa eu toquei um pouco nesse assunto a respeito de liquidez, que era uma preocupação que eu tinha há uns 60 dias atrás, que provavelmente a gente poderia ter algum problema de liquidez devido a todos esses fatores, a nova legislação europeia, aos preços estarem muito altos, os tomadores deixam para tomar decisão de comprar o mais tarde possível, ele usa 100% dos estoques deles, exatamente para não poder comprometer a saúde financeira das empresas. Bom, só para complementar as informações do mercado do café, a arábica ontem pelo indicador CPEA-Exalc, referência em São Paulo, fechou cotada a saca R$ 1.459,67, no acumulado desse mês de agosto 3,09%, mas olha só o Conilon, no acumulado desse mês teve uma alta de 11,97%, com a saca cotada na média do Espírito Santo a R$ 1.423,48, ou seja, diminuiu para R$ 36 a diferença entre o arábica e o Conilon. E o pessoal do Espírito Santo está preocupado com as chuvas que ainda estão chegando muito esparsamente por lá, Karina Botião. Obrigada, Sérgio. A gente já se fala de novo daqui a pouquinho na pecuária. Agora eu quero falar sobre a abertura, a festa da colheita da soja 2024 no estado de Roraima, que aconteceu na semana passada. Uma grande festa com milhares de participantes. O Frederico Olive esteve pelo estado conversando com produtores, trazendo informações para a gente sobre a infraestrutura de Roraima, e a gente vai acompanhar o resumo dessa festa agora. No último sábado, 24, o estado de Roraima celebrou a abertura oficial da colheita da soja 2024, em um evento realizado na sede da Cooperativa Agropecuária Nova Amazônia, Coopana. A cerimônia reuniu mais de 3,5 mil pessoas, incluindo produtores rurais, autoridades e representantes do agronegócio, para marcar o início de mais um ciclo de colheita do grão, que está consolidando Roraima como um importante polo agropecuário brasileiro.
Este ano, a integração entre produtores empresariais e a agricultura familiar foi um dos principais destaques do evento. E essa integração não apenas impulsiona o desenvolvimento do Estado, mas também contribui para o progresso do Brasil como um todo. A abertura da colheita da soja dá início a uma temporada promissora, com a expectativa de colher entre 380 mil e 420 mil toneladas de soja em uma área de 120 mil hectares. Estamos presenciando um crescimento na produtividade, a expansão das áreas cultivadas e a criação de novas oportunidades de emprego e renda no estado. Aí a Festa da Colheita da Soja 2024 no estado de Roraima. Vamos agora ao mercado de commodities com o Maurício Bellinello. Professor Maurício, muito boa tarde, tudo bem? Fala, João, boa tarde a todos. Assim, fomos das 8 da noite, horário de Brasília, até quase 10h30. Passando informação atual, já mostramos isso com o Vladimir, mas na verdade o que a gente fez foi dar os caminhos das pedras, né? Passamos as informações, mas fizemos orientações para os produtores. Eu acredito, né, Maurício, estou dizendo isso, que nós estamos vivenciando uma nova revolução na agricultura, a revolução da informação focada na comercialização. Você concorda? Eu concordo, João. De novo, eu queria agradecer o gentil convite para poder participar junto com você e Vladimir Brandalize. Foi realmente para mim foi um privilégio, considero realmente isso, essa oportunidade que me foi dada, e eu acho que a gente fez, ou reafirmou um compromisso nosso que não é de hoje, né? Que já vem de muito tempo, de que o agricultor vai precisar agora, além das questões de produtividade da porteira para dentro, finalmente avançar na comercialização, nas técnicas de comercialização, né? Sim, porque o ano que foi agora e que vem aí por aí serão anos desafiadores, né? Mas muito mais do que isso, para que eles finalmente passem a entender que essa questão da comercialização, ela é algo que deve fazer parte do seu dia a dia, assim como todas as demais funções que você despende muitas horas semanalmente dentro da produtividade, da porteira, né? E ontem foi realmente muito legal, João. Eu fiquei muito feliz com o andamento da aula, com as perguntas, né? Muita gente chegou lá, a maioria que não entendia nada sobre o tema, e a gente conseguiu delinear uma perspectiva boa, apresentando um caminho que eles pudessem buscar, seja na forma da comercialização, seja nas novas demandas de aprendizado que eles precisam, na verdade, desenvolver nas suas atividades, nas suas empresas, nas suas famílias, né? E eu acho que a gente realmente teve uma noite memorável. De novo, queria agradecer o convite. Não, assim, é importante que nós deixamos bem claro para os produtores o que é que nós estamos passando nesse momento, né? Temos alguns indícios para milho na virada do ano, mas a soja vai ficar pressionada por essa quantidade de soja que vem aí. Depois, no segundo semestre do ano que vem, né, 25, 26, é que a gente vai ver ter um pouco de alento. Enquanto isso, né, falamos sobre isso, não entre, né, em RJs, cuide do seu capital, né, administre, seja um profissional na operação. E quem não fizer isso, infelizmente, muita gente diz assim, que bobagem, isso eu sei fazer, eu faço média. Bom, ok, tá no risco, né, professor? Está no risco, João, e é uma expressão que pode parecer meio agressiva, mas não é. Eu venho do mercado de bolsa de valores, estou nessa há 22 anos, João, e a mesma coisa que acontece no agro, acontece em bolsa. Eu vou comprar a empresa XYZ porque é muito boa, cheia de uma história linda, e você vê as pessoas falando e do nada essas pessoas desaparecem, né? Porque no mercado de valores, esse ditado inclusive não é brasileiro, é dos Estados Unidos, que ele diz assim, o cemitério dos perdedores é silencioso. Porque o pessoal que ganha dinheiro é que nem pato mesmo, faz um barulho desgraçado, mas o cara que no meio do caminho, por falha dele ou por qualquer outra coisa, acaba falindo ou perde muito dinheiro, raramente ele fala sobre esse tema, né? Então esse é um cuidado que você tem. Se espelhe principalmente na ideia, João, de que alguém precisa te defender. Quem? Você.
Bem isso. Não, porque você mostrou ontem, estamos mostrando, o Gleide, você pode colocar para a gente os preços em Chicago. Os preços de Chicago estão pressionados, mas temos prêmios. Você falou muito disso. Pegue os prêmios nas corretoras. Você deu o caminho das pedras para a gente fazer a compensação dessas quedas de Chicago. Então, porque a soja é composta de dólar, de prêmio, né? Não é bem isso, né, Vladimir? Ô, Maurício? Isso, João. A gente tem que entender. Seria o mesmo que você tentar dirigir um carro, né? Baseado no... não, eu só sei que o acelerador é ali, tá, mas e o freio? E a seta? E como é que liga? E gasolina, põe aonde? Eu tô querendo brincar com isso, né, João? Porque para você dirigir um carro, você precisa entender como ele funciona dentro de vários aspectos dele. E vender soja é igual. Não, soja é o preço que a cooperativa me passa. Não é. Não é. Não é. Olha, e se você me permite, João, eu lembrei de um negócio agora aqui legal, que eu acho bom para mostrar para os agricultores aqui, para vocês terem uma ideia, num exemplo da Segunda Guerra Mundial, acho bem legal, espero que seja válido para os agricultores. João, durante a Segunda Guerra Mundial, tá vendo aqui o modelo aqui? Esse é um dos bombardeiros que atuava na Segunda Guerra Mundial, e aí eles fizeram um levantamento durante a Segunda Guerra, os aliados, de como melhorar o avião, né, para que ele fosse menos abatido. E essas marcas vermelhas são as marcas dos aviões que retornaram, onde que estavam com marcas de bala, e portanto eles no início pensaram onde eles tinham que reforçar o avião, né, que é nesses furos vermelhos. Só que isso, João, é um erro conceitual. Isso chama viés de sobrevivência, porque você estava baseando o seu estudo nos que sobrevivem. O detalhe, os aviões voltavam com esses furos e voltavam. Alguém entendeu que é o seguinte, é exatamente onde não tem furo que eu tenho que melhorar. Por quê? Porque onde não tem furo é onde derruba o avião. É bela ideia, né? Belo conceito. O fato é, nós estamos vendo nesse instante prêmios em alta, o Vladimir está dizendo, a soja base, preço geral, né, no Agron, R$ 128,67, esteve quase perdendo 100. E você disse, pessoal, aproveite, façam hedge, travem, aproveite a oportunidade, deu margem, pegue, né, professor? Isso, João. A gente agora até comentou ontem, né, de forma bem detalhada, que a gente está na época do prêmio, provavelmente. Ainda não chegou, não, porque está subindo. Hoje mesmo subiu mais um pouco, principalmente nas entregas maio, junho e julho do ano que vem, né? Então, estamos aguardando. O bushel está ali enroscado, o dólar hoje subindo bem, inclusive, bem, né, mais ou menos, mas está subindo de forma... paulatina, mas sustentada, agora a 5,54 na cotação que eu tenho aqui em tela, e vindo ali de um fundo de 5,40, 5,38, estão subindo. E eu tenho aquela história, né? Tá subindo, deixa subir. Nesse momento, pelo menos na soja, o monitor está mais ligado mesmo no prêmio, ainda que, como comentamos, inclusive, Vladimir e eu ontem, eu ainda acho que teremos aí mais uns 15 dias, um mês, para realmente ter uma percepção melhor. Obviamente que isso é acompanhado dia a dia, né? A maravilha de ontem foi que você deu realmente as orientações de como fazer. Onde pega, busca o quê, como é que faz. Tenho certeza que todos que estavam presentes na nossa live gostaram muito, pediram para a gente refazer, para a gente voltar. E essa é a nossa missão, né, professor? Não só informar, passar números, passar dados, mas orientar. Isso, João, especialmente porque a gente entende que o agro brasileiro, formado por milhões de agricultores, de famílias de agricultores também, né, é uma necessidade, eu acho primordial, que a revolução venha pelo conhecimento, né? Eu sei que a gente foi acostumado de forma, como é que chama? Por escolha ou não, né, de às vezes esperar pela ajuda de um plano safra, de uma linha de custeio, de alguém do mercado que venha te ajudar. Eu sou da opinião, e na verdade a minha vida mudou quando eu finalmente passei a acreditar nisso, que o super-homem não vai vir, ele não vem. E, portanto, como ele não vem, ou eu vou fazer a minha parte, ou eu vou aprender sem reclamar. Posso até reclamar, mas eu vou focar no aprendizado e não na reclamação, porque não há outra forma de você revolucionar, no mínimo, a vida sua e da sua família, sem que seja pelos seus próprios punhos, né? Aposto que foi assim com seu pai, com seus avós, né? Porque seria diferente com você. Vem com a gente. Muito bem. Se vira, negão. Se vira nos 30. Foi a mensagem que nós deixamos, né? Os americanos falam muito bem, tem uma frase, né? Self-made man, né? O cara que se vira sozinho, isso é muito legal. Maurício Bellinello, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua dedicação em melhorar as nossas vidas. E vamos em frente.
Sou eu que agradeço, João. Considero realmente um privilégio poder estar aqui e falar com tanta gente que gosta do que a gente fala. João, então falamos amanhã. Ótima tarde. Obrigado, Maurício Belinello. Tá vendo aí, Karina Botião? Você fala, o Brasil vencerá. Eu acredito nisso, Karina Botião. Acreditamos, João Batista Olívia, é isso aí. Eu sigo daqui agora, na verdade, vou chamar o Sérgio Braga de São Paulo para as notícias da pecuária. Com expectativas positivas para o mercado nesta reta final praticamente de 2024. Mês de agosto praticamente no retrovisor. Agora todos os focos, ou foco das atenções para o mês de setembro em diante. Outubro principalmente, geralmente é no outubro que as cotações apresentam a maior variação ou o contrato mais negociado no mercado lá da B3. E é exatamente o que acontece hoje, já bateu os R$250 por arroba, indicando expectativa futura de preços bem acima daquilo que venham sendo registrados até agora. Vamos até a B3, as cotações aí estão, agosto 238,75, setembro 246,35, 0,55 de alta, outubro R$250,25, alta de 0,97%. Indicador CPE-Exalc ontem 237,85, a estabilidade nas negociações. E só para poder, nós não temos hoje as cotações do mercado físico, deu um probleminha na apuração da Scott Consultoria, mas nós temos as informações do preço do boi gordo ao redor do mundo. No Brasil, em dólares, agora a $42,43 por arroba, tem a cotação do boi gordo mais barata do mundo, sendo que, mais uma vez, lembrando, nós temos aí os Estados Unidos, com a cotação acima dos $100 por arroba, $103,65. Essa cotação de $42,43 por arroba aqui no Brasil, ela fica bem abaixo da Argentina, que está nos $56, do Uruguai, dos $58 e também do Paraguai, a $47,25. Bom, Iberville Neto comenta conosco o mercado do boi gordo. Olá, Iberville. Olá, Braga. Olá a todos. Braga, o mercado do boi gordo ele segue com oferta limitada, segue agora com uma sinalização de melhoria do escoamento no mercado doméstico. No mercado doméstico não, ao longo da cadeia, né? A ponta final ainda tende a ter resultados melhores na próxima semana com o pagamento dos salários. Mas a gente está falando já de um momento no qual aquele pior cenário de escoamento vai ficando para trás. Então o mercado atacadista já começa a ter uma movimentação um pouco melhor, com essa programação aí, essa proximidade da virada de mês. Quando a gente fala das exportações, nós tivemos resultados positivos, aumento do volume embarcado na última semana disponível, dos dados parciais agora de agosto, e o cenário de oferta e de escalas, ele segue enxuto, então, frente à demanda existente, né? Então, a gente tem um cenário que com o que a gente tem hoje é uma expectativa de continuidade de evolução das cotações. Claro, sempre de olho no ritmo da oferta, em que momento que a gente vai ter uma chegada um pouco maior de gado de confinamento. Não acreditamos que vai ser uma enxurrada de gado a ponto de mudar demais o mercado, mas em algum momento pode aumentar essa oferta. Do lado da demanda, a nossa expectativa é só positiva daqui para o final do ano, com o reforço da sazonalidade agora do início do mês, mas paralelamente nós temos exportações que costumam acelerar daqui para frente e nós temos também consumo doméstico que costuma ter bons resultados. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Ainda falando sobre a pecuária leiteira, esse destaque, inclusive, da Compra Rural, importações de leite atingem o maior volume em 25 anos e a crise avança. Só para ter uma ideia, o volume importado de leite atingiu 244 milhões de litros, equivalente leite em julho. O maior patamar desde 1999, segundo a SECEX. No acumulado dos primeiros 7 meses desse ano de 2024, as importações totalizaram 1,310 bilhão de litros, marcando o maior nível histórico para esse período. Ou seja, as importações de leite e os preços aqui continuam pressionados para o produtor no Brasil. João Batista Olive. Estamos melhorando, claro, a condição dos produtores de leite lá de fora. É simples assim. Como é que resolve, João Batista? Dando renda para o consumidor brasileiro comprar o leite no seu devido valor. Então, quando você melhora o emprego, quando você melhora a renda, eu escolho
Agora, quando você faz isso, quando você interfere no mercado, trazendo leite de fora, você só melhora a vida dos caras de fora. Simples assim. Sérgio Braga, hoje você tem um outro destaque no Clube do Tempo e Dinheiro. Direto da Expo Inter, nós vamos falar com o Alexandre Velho, que é da Feder Arroz, falar sobre as dificuldades do produtor de arroz e principalmente daquela ajuda esperada depois da tragédia climática lá no Rio Grande do Sul, João. Olha, o que a gente sabe é que o pessoal lá do SOS Agro está muito irritado, tentaram dar um passa-moleque neles, o ministro Pimenta, que seria o interventor, que ia trazer recursos, mentira, está voltando para Brasília, pegou os bonés, né, com o rabinho entre as pernas e deixando um até logo para os produtores desabrigados, desesperados do Rio Grande do Sul. Como assim? Como assim, Sérgio Braga? Veja o que vai acontecer na sexta-feira no movimento de protesto por parte dos produtores nesse movimento do SOS Agro Rio Grande do Sul, lá na Expo Inter. Sérgio Braga, com essa informação nós estamos encerrando a edição de hoje para voltar amanhã. Lembrando, todas as informações serão reeditadas e colocadas nas nossas plataformas, principalmente no nosso site, o Tempo Dinheiro Oficial. Então aí as nossas plataformas, falamos para 6 plataformas, fora o Notícias Agrícolas, fora a TV Milagro, fora a TV Climatempo. Queremos sempre alcançar os produtores em todos os limites do nosso país. Queremos falar cada vez mais alto e mais longe. Sérgio Braga, muito obrigado pela sua atuação, pela sua presença. Vamos em frente, de volta amanhã. Viva o Brasil!